O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se a seus discípulos e depois de comeram, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eres jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isto, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito boa noite. Que bom poder estar aqui com você em mais uma madrugada de bênçãos. Nesta sexta-feira, o nosso encontro marcado é aqui, nessa programação preparada pela TV Século XXI, a Associação do Senhor Jesus, que vem com toda a garra levar até a sua casa um momento de meditação, um momento de bênçãos, um momento de graça. Eu sou o Padre Heitor e aqui sou eu mais uma vez para juntos buscarmos a graça do Senhor durante esta madrugada, pedindo as bênçãos e as luzes do Santo Espírito para nos ajudar a compreender a vontade de Deus na nossa vida e assim poder realizar o reino com maior desenvoltura a partir da nossa experiência com Jesus Cristo. E essa experiência com o Senhor, ela é nos dada a cada instante. A experiência com Cristo, ela nos faz tornar próximos aquilo que Ele quer que nós o sejamos. Quando nós escutávamos a proclamação do Evangelho, agora há pouco, feita pelo Padre Eduardo, o Evangelho do dia, nós ouvíamos aquele encontro de Jesus com Pedro, no qual Jesus perguntava a Simão se ele o amava. Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Tu me amas mais que estes? A princípio, nós poderíamos dizer que Jesus duvidara do amor de Simão Pedro. A princípio, poderíamos dizer que Jesus quisera testar Simão Pedro a partir desta experiência com ele. Mas Jesus, ele queria mostrar para Simão Pedro, na pergunta, Simão, tu me amas? Que o amor o qual Jesus tratava não era qualquer tipo de amor, qualquer tipo de relação. Não era uma relação superficial, não era uma relação de mais ou menos, não era uma relação de coleguismo. O amor que Jesus aborda com Simão Pedro é um amor de doação, é um amor de entrega, um amor de total e absoluta entrega de si. Por isso que ele insiste para que Simão, ele tenha consciência do sentimento que ele possui em relação a Cristo. Quando Jesus diz, Simão, tu me amas mais do que estes? Jesus quer perguntar a Simão se ele de fato é capaz de realizar aquilo que Jesus realizou. Se ele de fato é capaz de assumir o mesmo modo de viver que Jesus viveu.
se ele de fato é capaz de viver da mesma forma que Jesus viveu. E essa pergunta hoje, ela ecoa para nós. Hoje é Jesus que pergunta para mim e para você: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Essa pergunta deve nos confrontar. Esta indagação do Mestre deve ecoar nos nossos corações o firme desejo de abraçar a causa do Evangelho. Deve provocar a cada um de nós, cristãos do mundo atual, cristãos contemporâneos, a realizar o mesmo modo de vida que Jesus realizou. Por isso que conhecer a vida daquele que amamos é o modo mais coerente de nos dedicarmos a Ele. Nós só amamos aquilo que conhecemos. Nós só conseguimos amar aquilo que é revelado. Portanto, para que nós possamos amar Jesus em totalidade, devemos mergulhar no Evangelho, lugar onde fazemos a experiência com o Senhor, bem como transpor o Evangelho para a vida. Ou seja, ligando fé e vida, nós conseguimos fazer a experiência do Cristo. E qual foi a experiência do Cristo? O amor sem medida. Jesus amou profundamente a todos. O amor do Senhor foi absoluto e total. Cristo não colocou limites para amar. Ele nos ensinou que o amor é um sentimento nobre, capaz de nos transpor além de nós mesmos. E isso nós fazemos a experiência a partir de quê? A partir da entrega dele para com a cruz. Jesus foi aquele que modelou sua vida em favor do outro. Por isso que lá, no mandamento, quando perguntam a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui consiste a lei e os profetas. Pronto. Aí está a diretriz. Aí está o caminho. Aí está a forma. Aí está o modo pelo qual nós deveremos pautar a nossa relação com o Mestre. Amar a Deus acima de tudo e ao outro como amamos a nós mesmos. Vejamos que experiência profunda. Uma experiência que nos reporta a nos colocar no lugar do outro, a fazer a experiência da compaixão, de nos transpor para aquilo que o outro está vivendo. E aí você pode dizer, nesse momento: mas padre, é tão difícil quando nós temos que amar aqueles que não queremos. E quem disse que era fácil? Aí consiste a nossa cruz. A cruz não como um sofrimento, a cruz não como um instrumento de dor, mas a cruz como um lugar teológico da experiência do Cristo. Jesus não desejou a cruz. Jesus, ele não quis a cruz. Jesus, ele não buscou a cruz. Mas o fato de Jesus se colocar no lugar do outro, o fato de Jesus realizar a vontade de Deus, o fato de Jesus ser fiel àquilo que Deus pedia, trouxe a cruz como lugar da manifestação da redenção. Pela cruz, o Cristo redime a humanidade. E é na cruz que nós fazemos esta experiência de redenção, essa experiência de doação. Portanto, a cruz, num primeiro momento, ela não significa dor. A cruz, em sua instância, na sua totalidade, ela não significa sofrer. A cruz significa redenção. E o que é redimir? É retirar, subir. O Cristo na cruz, ele faz o encontro de Deus com o humano. É lá no Calvário, lá na cruz, onde Deus e homem se cruzam. Portanto, na sua vida, na minha vida, nós temos os nossos calvários. Eu tenho os meus, você tem os seus. E é neste Calvário, é na sua realidade, na sua história, na sua vida, que você irá fazer esta experiência teológica com o Senhor. Da cruz
como lugar da experiência com Deus. E quando nós começamos a perceber a cruz como lugar desta experiência, nós vamos modificando o nosso olhar de sofrimento para um olhar de amor. Nós vamos modificando a nossa percepção da cruz como um instrumento de salvação e não como um instrumento de morte. Portanto, hoje, qual é a sua cruz? E quando falamos aqui em cruz, não vamos falar em peso apenas. Não vamos falar em dor e sofrimento. Vamos falar na experiência de vida, do viver. A cruz que me redime, a cruz que me eleva, a cruz que me faz encontrar com Deus, a cruz que me faz repetir a vida em Jesus. Qual é a sua cruz? Essa cruz, ela deve ser abraçada, de tal modo que você consiga conduzi-la a fim de fazer esta experiência do Calvário como lugar de transpor-se a si mesmo. E aí nós vamos, no nosso Calvário, ouvir Jesus nos perguntar: tu me amas mais do que estes? É muito fácil amar Jesus quando tudo está bem. É muito fácil amar a Jesus quando nós temos a nossa vida arrumada, estruturada, quando as nossas relações são harmoniosas, quando a nossa conta bancária nos dá segurança de vida, quando o nosso futuro está garantido, quando temos em nosso redor um ambiente que nos circunda de modo confortável. Fica muito tranquilo ter fé. Fica muito cômodo amar Jesus. Mas o desafio é verbalizar, é viver, é fazer a experiência do amor, doação do Cristo, quando nós temos desafios a ser superados. Quando temos metas a ser alcançadas, quando temos barreiras a ser vencidas. Aí sim, nós precisamos mostrar a nós mesmos o nosso amor pelo Cristo, que não se constitui em receber coisas do Senhor, mas em nos manter fiéis diante das superações que a vida nos proporciona. Por isso que precisamos iluminar o nosso interior com o sol que é Jesus. Colocando o Cristo dentro de nós, nós vamos irradiando nos mais recôncavos lugares da nossa alma a luz que vem do próprio Cristo. E iluminados por Ele, nós poderemos realizar as obras que Ele fez, inclusive a entrega total e absoluta na cruz. Meus irmãos, minhas irmãs, nisto consiste a vida de santidade. Tomemos a vida dos santos. Observemos como se deu o encontro de Jesus na vida desses homens e mulheres que a igreja os coloca como protótipos de fé, como exemplos daqueles que amaram Jesus acima de tudo. Vejamos que na vida deles não aconteceu nada de extraordinário. Vejamos que na vida destes não tinha nada diferente da nossa. Os santos eram tão humanos quanto nós somos. A diferença é que eles foram tão humanos, tão humanos, tão humanos, que se permitiram encontrar com Jesus, que se deixaram envolver pela sedução da cruz, que deixaram-se modelar pelo mandato do Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, o extraordinário da história está em ser gente. Quanto mais nos tornamos gente, quanto mais nos envolvemos com a nossa humanidade, quanto mais nos permitimos sentir a nossa vida, mais divino nos tornamos. Mais semelhantes a Cristo nos constituímos e vamos percebendo que é no nosso viver, que é na dinâmica do dia a dia, dessa vida miúda, dessa vida cotidiana, dessa vida de trabalho, de labuta, dessa vida que Deus nos dá, que nós podemos viver uma experiência de amor com Cristo crucificado.